Oi, pessoal, eu sou a Monique, estou aqui para dar mais uma dica de livro. E a dica de livro hoje é um livro cristão que se chama A Luz do Mundo, de R.C. Sproul. Ele dispensa comentários, né? Tem um outro vídeo aqui no canal que fala de uma historinha dele que é O Príncipe e a Taça de Veneno. Essa daqui é mais um do box que ele fez para crianças, Teologia para Crianças. Essa é uma historinha muito encantadora, uma historinha muito legal, onde conta, né? Primeiro começa aqui, ó, com esse versículo: Deus é luz e não há nele treva alguma. 1 João 1:5. Então fala sobre, é sempre, né, como as outras historinhas dele, é um vovô contando uma historinha para o seu neto. Então essa é a historinha do Pedro. O Pedrinho, ele tem medo do escuro e ele pergunta: mãe, por que eu tenho medo do escuro? E aí ela pergunta: filho, eu não sei, talvez você deva perguntar para o seu avô, ele sempre sabe responder suas perguntas. Então, quando o vovô veio visitar eles no dia seguinte, ele perguntou para o vovô. E aí o vovô falou: você sabia que tem pessoas que têm medo da luz ao invés de ter medo do escuro? Nós fomos feitos para a luz, por isso que nós não gostamos do escuro. E aí o netinho perguntou: mas vô, como que as pessoas têm medo do escuro? E aí ele começou a contar a história de um rei, o rei da luz, que ele criou a luz e era um rei muito grandioso, um rei que não tinha sombra, e ele criou um grupo de seres que brilhavam como ele, que eram chamados de pequenos luzeiros, e eles viviam num jardim repleto de raios solares. Mas um dia algo terrível aconteceu. Os luzeiros decidiram fazer o que queriam, em vez de fazerem o que o rei ordenava. E então eles desobedeceram e pecaram. No mesmo instante em que eles pecaram, eles perderam a sua luz. E então eles correram, fugiram para longe do rei, para que ele não os visse, ficaram com medo da luz do rei. Então eles foram cada vez para mais longe dentro da floresta, onde não havia luz nenhuma. E aí as ilustrações também são belíssimas, gente. Prende muito a atenção das crianças. E aí os pequenos luzeiros foram morar, né, num lugar escuro. Eles viviam assim se batendo, não sabiam onde que estavam palpando, muitas vezes se machucavam, não conseguiam brincar direito por conta dessa escuridão onde eles viviam. Até que um dia, no meio de toda aquela escuridão, eles viram uma luz que brilhava muito entre as árvores. E eles ficaram muito assustados porque eles pensaram que era o rei que tinha vindo encontrar eles e castigar eles pelo pecado deles. Então muitos luzeiros correram para longe da luz, mas alguns ficaram tão impressionados e curiosos com aquela luz que decidiram ver o que era e de onde que ela vinha. E eles viajaram algum tempo até que se aproximaram daquela luz que brilhava. E quando eles chegaram, eles descobriram que era um bebê aquela luz. Aquela luz saía de um bebê. E eles ficaram: mas como? De onde que veio esse bebê? Então o pai e a mãe daquele bebê disseram: ele na verdade é filho do Rei da Luz. O Rei da Luz nos deu um presente, que é esse bebê. Quando ele crescer, ele será chamado a Luz do Mundo. Quando eu li essa história pela primeira vez, eu até me emocionei quando eu li essa parte. E não haverá escuridão forte o bastante para esconder sua luz, nem profundo o suficiente para afastar sua luz. Então, quando os luzeiros ouviram isso, se ajoelharam aos pés do bebê e começaram a adorá-lo com reverência e temor. E aí, olha que fantástico que aconteceu. Quando os luzeiros voltaram para casa, eles começaram a brilhar, não tanto quanto o bebê, mas eles tinham uma luz que refletia do bebê neles. E eles voltaram para suas casas e as pessoas viam: mas como? De onde que veio essa luz? E eles contaram que era do bebê que eles conheceram. E então eles passaram a não mais viver na floresta escura. Agora eles tinham a luz que vinha daquele bebê. E aí o vovô termina a história falando pro Pedrinho que nós temos medo do escuro porque fomos criados para a luz. E um dia nós iremos viver na luz para sempre com Deus no céu. E aí o vovô termina ali, né, explicando sobre o céu pro Pedrinho. É uma historinha muito linda, muito encantadora, uma historinha bem bacana também para trabalhar no advento com as crianças do Natal, né, explicar através dessa historinha o nascimento de Jesus também, é uma dica bem legal.
E no final do livro sempre tem aqui, ó, aos pais, né, para os pais. É como se fosse um guia para um devocional com a criança, talvez para as crianças mais velhas, né? Então aqui ele tem algumas perguntas: quem é o verdadeiro rei da luz? Quem são os verdadeiros luzeiros? Algumas perguntinhas com referências bíblicas para que a criança possa responder e fazendo, né, um questionário a respeito do tema do livro. Então fica aqui a dica, é um livro que vale muito, muito a pena, gente. Se você tem condições, compre a coleção completa, que são de 3 livros. Eu ainda vou dar a dica do último livro aqui dele. R.C. Sproul é um teólogo que é muito fiel à Bíblia, então as histórias dele também não tem nada de heresia, são histórias realmente bíblicas para as crianças entenderem os conceitos principais da palavra de Deus. Fica aí a dica, A Luz do Mundo.